Quero mostrar para vocês o nosso cronograma de aula, né? Como a gente teve o semestre adiantado, melhor, prorrogado mais 2 semanas, então deixa eu mostrar para vocês aqui, pelo cigarro, como é que a gente tá, porque tem primeira avaliação chegando, né? Tem a data da primeira avaliação chegando. Então, vejam só. Ai, meu Deus, um áudio perfeito é tudo, né? Já estava tão incomodada também, Deus é mais. E vejam só, a gente está aqui, né? Deixa eu ver. Dia 15 de abril. A gente está aqui, 15 de abril. Aí o que é que acontece? Hoje a gente vai fazer, né, um resumão da aula da semana passada. Vamos falar sobre o objetivo geral. Não vou falar do específico hoje, porque com hoje vocês já vão ter bastante coisa para vocês fazerem. Aí, a semana que vem, a gente não tem aula, certo? Depois vocês entrem isso aqui no cigarro e coloquem na agenda, viu? Vocês são futuros secretários, não tem esse negócio de estar perdido, não. Olha, semana que vem a gente vai ter aula prática, né? Que é o espaço para vocês fazerem, fazerem o que eu vou ensinar hoje, da semana passada, ok. Aí, dia 29 de abril, a gente vai ter aula sobre objetivos específicos e eu vou fazer um resumão de tudo que a gente falou, porque é a hora de quem está aí meio cambaleando se aprumar. Vou fazer um resumão. Aí depois, a gente vai ter, ó, dia 6 de maio, a gente vai ter outra aula livre, que é para vocês começar a estruturar toda a introdução, porque em seguida nós temos a nossa avaliação. Que é quando? 13 de maio. Então, anotem na agenda, 13 de maio, a avaliação. E o que é essa primeira avaliação, bem? É vocês entregarem, pelo cigarro, né, obviamente, essa introdução toda pronta, com a contextualização, com a justificativa, com a problemática, com a pergunta-problema e com os objetivos geral e específicos. Então, a gente tem praticamente o que aí? Um mês, minha gente, mais um mês de aula, entre aula e atividade prática, para vocês estruturarem tudo, mandarem para os orientadores, corrigirem, ficar nesse ida e vinda, para mandar para mim essa versão, digamos assim, final, né, da introdução, dia 13 de maio, certo? Aí, nesse dia 13 de maio, não tem aula também. Por quê? Porque, obviamente, que vocês vão ficar aí nesses últimos ajustes para enviar no cigarro. E os que já forem enviando, eu vou tentar abrir essa atividade bem antes, porque quem já foi enviando, eu já vou adiantando a minha parte, né? Já vou logo corrigindo, já vou mandando. Aí pronto, aí a gente sabe o calendário. Então, já está aqui, ó, a nossa última avaliação, 15 de julho, que é a entrega final do projeto, e até lá a gente vai ter o mesmo sistema, ó. Aula sobre referencial teórico, aula prática, metodologia, aula prática. E aí a gente segue adiante. Certo? Todo mundo entendeu? Então. Sim, Mariana, tu tinha uma dúvida para mim. Cadê Mariana? Mariana saiu? Acho que saiu, não foi? Oi, Silvana. Oi, Clécia. Oi, pessoal, boa noite. Olá. Então, vamos lá. Vocês querem comentar alguma coisa? Querem perguntar desse calendário nosso? Alguma dúvida? A senhora já disponibilizou ele no Siga? Vai colocar? Não. Ou Já eu está não. lá no CITA. Tá. Já está lá no CITA. Vamos lá. Não tendo mais dúvidas, vamos para o nosso conteúdo, né? Vamos lá. Da semana passada, a gente falou sobre problemática.
Foi a problemática, não foi? Foi a problemática, a pergunta problema, foi, ok. Conseguiram fazer alguma coisa, foram avançando, sentiram dificuldades, o que foi? Professora, na problemática, na pergunta problema eu acho que não, mas na problemática tem que ter citação ou não é obrigatório? Veja, a citação, ela serve para... Peraí. Microfonia. Ela serve para fundamentar, né, aquilo que você está falando. Então, quando você traz um problema, exemplo, o que... Deixa eu pensar num problema. Essa questão do ensino remoto, né? Então, você enxerga isso como problemática, mas não só você enxergou como um problema isso, outras pessoas também. Então, você vai trazer outros trabalhos e aí você vai mostrando que é uma problemática real, que é uma problemática existente, que é uma problemática que, inclusive, já está sendo motivo de investigação por outras pessoas, em outros contextos. Tem gente que está estudando essa sua problemática no ensino de base, no ensino médio, no ensino universitário, privado, no ensino público, em vários cursos, entendeu? Então, você pode trazer isso para cada vez mais referendar essa sua problemática, entendeu? É interessante demais você trazer os números. Olha, se vocês entrarem lá no site do DIEESE, vou colocar aqui no chat, tem muito relatório, e assim, relatórios oficiais, principalmente considerando esse momento de pandemia. Tem muito relatório lá que vai servir para isso, entendeu? Fundamentar essa justificativa de vocês, né, desse problema de vocês. Eu acho importante, Silvana. Certo? E aí, vamos lá, né? Vamos lá. Fazendo um resumão do que a gente falou a semana passada. A problemática de pesquisa, ela tem um fator gerador. Então, isso, pelo que eu já li do trabalho de vocês, todos vocês têm uma problemática, todos vocês já têm. Por quê? Porque é aquele problema, aquela dor, que vocês ficaram incomodados com aquilo ali, quiseram estudar e quiseram investigar. Na justificativa, vocês trouxeram por que que você escolheu essa temática. É diferente de você apresentar o problema. Então, na justificativa, por que eu quis estudar isso? Na justificativa, qual é a contribuição que o resultado dessa minha pesquisa vai dar para os profissionais de secretariado? É diferente do problema. Na justificativa, qual é a contribuição que vai dar para o curso de secretariado? Ou seja, mudança nas disciplinas, mudanças nas ementas, mudança pedagógica, novas atividades de avaliação. Pronto, ok. Isso aí é justificativo. E o problema? O problema é aquilo que vocês já têm dentro de vocês. Exemplo, o conteúdo de administração pública que não é ensinado. Isso é uma problemática. Por quê? Porque é também uma área de atuação. Você vê aí Michele como exemplo aqui na nossa aula. Ela é secretária de um órgão público, ela atua numa instituição pública. E aí, será que o que ela desempenha hoje, ela aprendeu lá atrás? Eu vou dizer que não, porque como a gente era da mesma turma, hein, Michele? A gente não aprendeu, não. A gente não aprendeu, não. Então, assim, é uma problemática pertinente você trazer isso, né? Qual é a formação que o estudante aqui da UFPB está recebendo nesse sentido? Então, isso é uma problemática real. Aí, esse é o seu fator gerador. Essa é a sua dor de dizer assim, poxa, eu quero atuar na instituição pública, mas eu não tô achando que eu estou me preparando para isso. Eu acho que o curso, ele foca muito nas instituições do terceiro setor, aí tá a Jéssica para ver se vai responder isso ou não. O curso foca muito nas instituições privadas, e eu que quero instituição pública. Então, isso é um fator gerador. Então, você tem que descrever esses fatos, sabe? Dizer o que foi que chamou a sua atenção. O que é que você quer saber mais? Por que que esse problema aconteceu? Aí, veja, essa questão do ensino
administração pública, né, e tal. Tipo, por que que isso acontece? Será que é porque quem criou o curso, as disciplinas, não tinha essa perspectiva de que a gente, enquanto secretário, também atuava no setor público? Ou será que, quando foram montadas essas disciplinas, os professores daquela época, eles não se sentiram confortáveis para dar aula com esse conteúdo? Por quê? Porque nunca passaram por instituição pública, porque não tem experiência, porque sei lá, sei lá, sei lá. Então, assim, por que que isso aconteceu? Quando a gente traz outra problemática, que é sobre as tecnologias, né, como é que o profissional do secretariado ele está lidando com essas tecnologias, com as inovações? Por que que a gente quer saber disso? Porque a gente olha para a gente olha para o nosso coleguinha, e a gente percebe que há uma dificuldade ali, né? Ao mesmo tempo em que há uma demanda dos estágios de vocês saberem manusear softwares, é, aplicativos, nas próprias disciplinas. Às vezes eu coloco um site ou outro diferente, que nem aquele que eu coloquei do Lucid Chat, para vocês fazerem um fluxograma de processo, né? E aí você fica, e agora? Alguns encaram isso de boa, outros não, outros acham que é demais, que não precisa, mas tipo, isso é inovação tecnológica, então como é que as pessoas lidam com isso? Aí você sente esse incômodo de saber como que se lida com isso, qual é o impacto disso, então, por que isso aconteceu, como que isso aconteceu, então você tem que explicar esse fator gerador, essa problemática que está aí no seu calcanhar, né, lhe incomodando. Aí, em seguida, a gente vai resumir todo esse problema com uma pergunta, né, uma pergunta de pesquisa que é gerada pelos dados. E aí, na sua problemática, você pode ter várias perguntas. Você tem que ver o que é que você quer responder. Então, nessa questão do ensino de gestão pública no curso secretariado, então, por que isso aconteceu, né? Mas antes da gente responder o porquê isso aconteceu, a gente tem que dizer que isso acontece. Só que para a gente dizer que isso acontece, ou a gente vai pegar um artigo ou uma pesquisa que já diga que no secretariado da UFPB é explorado poucos assuntos voltados para a gestão pública, aí a gente tem uma base. Alguém lá já fez uma pesquisa e já está dizendo que tem pouco conteúdo. Aí você agora vem para complementar e dizer, olha, por que então que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Qual é o impacto disso para a nossa formação? Se você não encontrar um artigo ou um estudo sobre isso, então você tem que fazer esse primeiro passo. Você tem que identificar se isso acontece ou não. Se no ensino da UFPB, e não pode ser apenas o seu relato, né? Não pode ser apenas o seu relato, muito pelo contrário. Você vai ter que fazer um mapeamento aí, uma análise documental, olhar a metodologia, análise documental, pegar o PPC do curso, pegar a matriz curricular, pegar as emendas das disciplinas, e aí você vai lá nos seus resultados já dizer, olha, foi feito um mapeamento, uma análise desses documentos, e não foi identificado. Pronto. Mas aí, com esse seu mesmo TCC, você quer responder o porquê que isso aconteceu. Então, quando você trouxer esse problema e trouxer a pergunta, ela vai trazer essa expectativa. No curso secretariado da UFPB, são ministrados conteúdos voltados para a gestão pública? É uma pergunta que você vai responder com a sua pesquisa. Aí você vai dizer, não, não é ministrado. Aí você, com os seus objetivos específicos, você vai detalhar quais são as variáveis, o que motivou, e não sei o que, e lá vai, certo? Então, vocês têm que ver isso aí. O fator gerador, que é a sua problemática, depois dele, a pergunta problema que vai resumir tudo isso. Tem que ter, certo? E essa pergunta, ela vai criar uma expectativa de resposta. Na cabeça da gente, a gente já sabe, ou melhor, vocês sabem que vocês passam pelas disciplinas e vocês vão dizer, não ensina não. Gestão pública, um ou outro professor pincela aqui, mas conteúdo sólido, voltado para isso. Veja só, marketing, por exemplo.
Vamos pegar a disciplina de marketing. Qual foi a disciplina de marketing, ou o professor, o conteúdo, que focou no marketing da gestão pública? Eu acho que não, eu acho que só focaram em empresas privadas e terceiro setor. Vocês é que vão saber melhor dizer. Quer dizer, por que isso acontece? Quer dizer que a gestão pública ela não precisa dos conhecimentos de marketing, ela não precisa alcançar a sociedade, porque o servidor público é da sociedade. A gestão pública ela não precisa divulgar e difundir os seus resultados, as suas ações. Então, por que na disciplina de marketing não é trabalhado o marketing para a gestão pública? Então, vejam que, dentro dessa questão da administração pública, eu estou pegando o tema de Renata que... Mas, assim, é bem amplo, ela pode focar em uma coisa, mas já estou focando... Professora, desculpa, eu estou adorando, porque está abrindo aqui vários leques para mim. É porque, assim, não, e eu estou falando amplamente porque, obviamente, ela ainda está se encaminhando o que é que ela vai pesquisar e tal. Sei que o tema é esse, todo mundo aqui da disciplina sabe, administração pública, ok. Mas aí ela pode trabalhar essa questão das disciplinas e pode focar em uma específica, o marketing voltado para a gestão pública. Então, ao invés de você pode fazer um mapeamento de todas as disciplinas e focar em uma só, planejamento estratégico. A disciplina de planejamento estratégico, ela foca na gestão pública, aí, novamente, não, se sim, ótimo, se não, por que não? Quer dizer que a gente, enquanto gestor público, enquanto um coordenador de curso, enquanto um diretor de centro, enquanto um pró-reitor, um reitor, ele não faz planejamento estratégico da sua gestão? Ele faz. E a gente, secretário, a gente está sendo preparado para isso? Aí, daqui a pouco, vocês vão ocupar cargos como esse que Michele ocupa numa secretaria, de uma gestão acadêmica, de não sei do que, não sei do que, e aí o gestor dela precisa fazer esse planejamento estratégico e você vai ficar patinando. Ou então você que vai ter que correr atrás de um conhecimento que na prática deveria ter sido ensinado no curso, já que tem a disciplina, né? Então, isso aí abre um leque para a gente, Renata. Como a gente estava reformulando o PPC, ninguém se atentou para isso, focar na gestão pública, ninguém. E aí, por conta até dessa fala que eu estou fazendo, eu já anotei aqui, de olhar as disciplinas específicas do curso, e dentro da ementa eu vou jogar lá, planejamento estratégico na gestão pública. O professor que pegar a disciplina, que lute, vá-se embora estudar e trazer o conteúdo. Por quê? Porque se você já está trazendo essa problemática, eu estou aqui vendo, porque eu sou a professora da disciplina, como é que eu vou deixar a coisa seguir sem já apontar um encaminhamento? Entendeu? Obviamente que esse PPC não vai ser reformulado agora, você vai terminar seu TCC normalmente, mas deixa eu anotar aqui, tá? PPC, gestão pública, então tem muitos conteúdos, só botar lá no geral, sociologia organizacional na gestão pública. Pronto. Então o professor ele vai ter que dar uma pinceladinha. Técnica de secretariado na gestão pública. É diferente a gestão privada com a gestão pública. Marketing, relações públicas, não, acho que relações públicas não vai ter mais. Os próprios eventos, como é que a gente trata evento e a gente não trabalha a gestão pública quando a gente vive fazendo isso? O sistema é diferente, a burocracia no órgão público é muito mais diferente do que privado. Então, problemática com força essa daí, viu, Renata? Olha, eu quero ver se o TCC, seu resultado, viu? Por onde é que você vai se encaminhar. Aí, o que acontece? A gente, né, tem esse caminho que a gente vai percorrer e mais para frente a gente vai chegar nos objetivos e vamos fechar a nossa introdução. Aí agora, olha, eu vou trazer para vocês a segunda dica de ouro, a segunda. Eu já dei uma dica de ouro, vocês devem lembrar, inclusive quando eu perguntei na aula dessa aí, eu acho que foi Silvana que respondeu, que foi falando sobre aquela sugestão de pesquisa futura, né, que a gente, né, passa despercebido. Isso aí é uma dica de ouro, é uma. Ok, anotem, viu? Hoje eu vou trazer para vocês a segunda dica de ouro, a segunda, que vai ajudar vocês, que vai clarear bastante coisa, que vai diminuir um trabalhão. Qual é?
Quando a gente faz a problemática, a gente vem para a pergunta problema, não é isso? E na aula passada eu até apresentei algumas perguntas de alguns artigos que foram feitas, né? Tem várias formas, os quais, como, de que forma, qual maneira, não sei o quê. Depois da pergunta problema, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o objetivo geral. Se lembra daquela ordem, né? A justificativa, ela é mais flexível, ela pode vir antes da problemática, ela vir depois dos objetivos, mas o objetivo geral, ele está ligado diretamente à pergunta problema. Então, você lançou a pergunta problema, você já encaminha o objetivo geral. Então, qual é a dica de ouro? Quando você elaborar a sua pergunta problema, aí você já tem automaticamente seu objetivo geral. Você já tem. Né? Por quê? Porque você vai pegar essa pergunta que você fez, vai transformar ela numa frase e vai iniciá-la, obviamente, essa frase, né, que é do objetivo, com um verbo de ação. Como assim, velho? Pois é, minha gente. Essa é uma dica de ouro que vocês, se vocês seguirem isso, vocês não vão se perder, vocês não vão criar objetivos demais, no sentido de, ora, o objetivo geral é um, ora, o objetivo geral é outro, ora, não. Vai ser sempre o mesmo e ligado à pergunta problema. Até hoje eu estava falando com um amigo, com o Raul. Querem falar alguma coisa? Professora, eu ia Diga. fazer essa pergunta à senhora hoje, acredita? Diga. E a pergunta problema pode se transformar no objetivo geral. Acertou, Eu iria fazer essa pergunta. Arrasou, Alessandra. Então, ou seja, você percebeu isso nos trabalhos que você está lendo. Muito bom, excelente. Hoje eu estava conversando com um amigo, com o Raul, e eu disse, meu Deus, Raul, como é difícil achar exemplos, né, de uma pergunta, problema e de um objetivo. Porque cada pessoa escreve de um jeito, apresenta de um jeito, o outro avalia de um jeito. Então, a gente vai encontrar no mundo acadêmico artigo de todo quanto é jeito. Artigo que a gente vai dizer assim, vixe, está horrível isso aqui, está errado, pronto, mas alguém aprovou, na cabeça da pessoa que aprovou, estava certo. Então, o que eu estou ensinando para vocês é algo que, na graduação, a gente ainda fica assim, ainda muito limitado. Limitado e estático. É uma ordem. Se você seguir aquilo, você não vai ter grandes problemas, muito pelo contrário. Quando o seu projeto for avaliado, a pessoa que vai avaliar vai dizer, está tudo interligado, está tudo conectado. O objetivo geral tem tudo a ver com a pergunta problema, porque, veja, a pergunta problema, ela você tem que responder ela até o final do seu trabalho. Você tem que responder ela. Se você cria um objetivo geral diferente dessa pergunta, aí lá vai uma outra coisa que você tem que responder, né? Então, se a sua pergunta e o seu objetivo, eles são a mesma coisa, é uma única pergunta, você não corre o risco de se perder. Você não corre o risco de responder a pergunta e não responder o objetivo e vice-versa. Então, vamos lá. Vamos lá a alguns exemplos. Essa é uma pergunta, todos esses exemplos foram tirados de artigos científicos. Como as competências secretariais implicam nas atividades realizadas pelos profissionais de secretariado de um escritório de advocacia. Como as competências secretariais implicam nas atividades dos profissionais de secretariado. Aí, qual é o objetivo? Analisar como as competências secretariais implicam... Então, vejam só. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Se aqui em cima a gente tem uma pergunta, né, com as competências, uma pergunta, interrogação, a gente agora vai transformar isso numa frase. Então, a gente vai retirar nessa interrogação, vamos colocar um verbo
de ação para iniciar essa frase. Por quê? Porque o objetivo, ele quer dizer isso, ele quer dizer uma ação. Você vai fazer alguma coisa para alcançar um resultado. Então, qual seria? A gente vai analisar. A gente vai analisar como as competências. Então, existem muitos verbos para a construção de objetivo. Então, até, eu acho que eu tenho alguns que eu botei nesse slide, mas é mais para objetivo específico. Mas não tem segredo. Se você botar no Google verbo para objetivo, vai aparecer um monte. E aí você vai colocando dentro da sua frase. Eita, analisar, identificar. Identificar. Será que identificar ela ficaria bom? Identificar como as competências. Talvez sim. Talvez sirva. Eu vou identificar lá quais são essas competências e depois eu posso fazer uma análise. Como que elas implicam, né? São duas coisas. Mas aqui, a pessoa que não, a gente vai analisar como essas competências, provavelmente, no objetivo específico, tinha isso identificado, porque a gente só pode analisar o que a gente tem. E para dizer o que a gente tem, eu preciso identificar quais são essas competências que os secretários têm nas atividades no escritório de advocacia. Depois que eu identificar essas competências, agora eu vou analisar cada uma delas. Então, esse é o trabalho que a gente vai fazer. Muito facinho. Muito facinho assim, né? Do possível. Nova pergunta. Existem demandas acadêmicas e administrativas? Existem demandas acadêmicas e administrativas dos docentes universitários para serem assessorados remotamente? Existe demanda? Será que a gente, enquanto professor, a gente tem demanda para ter um secretário remoto? Eu já digo logo que sim. Eu tenho. Mas o outro professor pode achar que não tem, que ele dá conta, que isso não é necessário, ok. Então, antes da gente fazer qualquer outro tipo de estudo, a gente tem que identificar essas demandas. Existem demandas? Quais são essas demandas? Então, olha aí, a gente retirou a interrogação, então vamos verificar se os docentes universitários, a gente mudou um pouquinho a redação, mas quer dizer a mesma coisa. Então, isso, vocês podem se perder, não é uma coisa... Se vocês forem tentar mudar a redação, da pergunta para o objetivo, mas se vocês mudarem e elas tiverem o mesmo sentido, vai trazer a mesma resposta para as duas, mantenham. Mas se você achar que vai se complicar, então não faça isso. Traga a pergunta, faça uma frase, coloque um verbo de ação no começo, acabou a sua história. Então, a pergunta é, existem demandas? O objetivo é verificar se os docentes universitários, aí vejam, docentes universitários, por quê? Porque poderiam ser docentes de escola, de base, né, do ensino médio, sem ser faculdade. Então, a gente delimitou aí um público. Verificar se os docentes universitários possuem a necessidade de um assessoramento remoto para suas atividades acadêmicas e administrativas. A gente poderia ter focado também só em atividades acadêmicas, não atividades administrativas, que é a parte de gestão. Mas a gente envolveu todo mundo. Outro exemplo. Como o profissional de secretariado pode contribuir na padronização de processos internos? Numa escola, não sei lá das quantas. Como o profissional de secretariado pode contribuir na padronização de processos? Ou seja, todo um trâmite, vamos dizer, você gerou um documento, expediu para um lugar, a pessoa recebeu. Então, esse processo, um processo padronizado, se você tiver ali naquele setor ou não, o mesmo processo vai ser realizado. Então, como é que o profissional do secretariado ele pode contribuir com essa padronização do processo? Aqui o objetivo é averiguar de que maneira o profissional do secretariado pode contribuir. Então, entenderam? Isso, sim. Perceberam que não é algo assim tão... Por quê? Porque tem essa dica de ouro maravilhosa para vocês. Então, desde a semana passada, a gente já vem trabalhando a problemática, a pergunta-problema. Então, se vocês tentaram fazer a pergunta-problema, vocês agora têm condição de fazer o objetivo. Vocês têm condição de fazer o objetivo.
E aí, topa ou não topa? Vamos seguir mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem aí, rascunharem o objetivo de vocês, né? Para quem já fez a pergunta problema, rascunhar. Vamos lá. Recapitulando, objetivo geral. O objetivo geral é a pergunta problema transformada em uma frase. Vocês vão dormir, não esqueçam disso. Vocês se deitam e falam, meu Deus, que maravilha, a minha pergunta problema, eu já tenho meu objetivo geral. Pronto, acabou-se. Então, isso aí já matou outra parte do trabalho. Vou pegar a minha pergunta, vou ver qual é o melhor verbo para ela, transformar numa frase, eu já tenho meu objetivo geral. Ótimo, excelente. Então, vamos lá. Outros exemplos. São uma overdose aqui de exemplo para vocês não esquecerem mais. Veja, pergunta. Quais as práticas de sustentabilidade que podem ser desempenhadas nas atividades técnicas de secretariado? Quais as práticas de sustentabilidade? Então, se eu faço uma reunião, isso é uma atividade técnica do secretariado, né? Gerenciamento de reunião. Então, como é que eu posso, dentro do gerenciamento de reunião, eu adotar algumas práticas de sustentabilidade? É possível? É possível. Então, quais são essas práticas? E aqui, nesse trabalho, falou-se de quase todas as atividades. Reunião, telefone, atendimento ao público, agendamento, arquivo, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então, qual é o nosso objetivo? Elencar as práticas de sustentabilidade que podem ser desempenhadas nas atividades técnicas de secretariado. Aí a pergunta é, quais são as práticas de sustentabilidade? E o objetivo é elencar essas práticas de sustentabilidade. Por que o elencar, ele se encaixou melhor? Eu poderia colocar também, identificar as práticas. Por quê? Identificar, porque eu não sei quais são essas práticas. Então, eu quero identificar quais são. Mas aí a gente achou por bem de colocar o elencar, porque a gente ia trazer mais de uma prática. Então, em cada atividade técnica de secretariado, a gente tem mais de uma prática. Então, a gente vai elencar, né? 1, 2, 3, 4. Foi o que a gente achou ideal. Mas aí poderia ser também identificar, investigar. Aí, vamos lá, né? Para mais uma pergunta. A formação em coach, e aí percebam a diversidade temática, né? Diversidade de problemáticas que a gente no secretariado, a gente vem estudando, né? Algumas porque é provocado pelas disciplinas, pelos projetos. Outras não, outras é da sua vivência, você de repente assiste uma palestra falando de coach, falando de inteligência positiva, você viu alguma coisa, aí você quer trazer isso para o secretariado. Isso quer dizer interdisciplinaridade. Você vai dialogar os conhecimentos para gerar um novo conhecimento. Então, veja, a formação em coaching possibilita desenvolver vantagem competitiva para o profissional de secretariado. A formação em coaching possibilita desenvolver vantagem competitiva. Qual é o objetivo? Verificar, aí veja só, né? Veja só, porque aqui a gente vamos discutir isso aqui. Veja só. Nessa pergunta problema, ele quer saber se a formação em coaching possibilita desenvolver vantagem competitiva. Já na pergunta, ele quer verificar a percepção. É diferente. Né? É diferente. Verificar a percepção do profissional do secretariado acerca da formação em coaching como vantagem competitiva. Então, enquanto que aqui ele quer saber se o coach ele dá vantagem competitiva a gente, aqui embaixo ele já está dizendo que dá vantagem competitiva quando ele quer saber a percepção que a gente tem. Então, como é que ele sabe que o coach ele dá vantagem competitiva para a gente? Ele já fez uma pesquisa antes sobre isso? Ou ele identificou na sua pesquisa e por isso ele mudou o objetivo? Então, esse objetivo ele está meio
Não está o ideal. O ideal aqui seria retirar essa percepção, né? Retirar essa percepção e verificar como a formação em coaching, verificar se a formação em coaching, entenderam? Ele poderia ter feito isso, verificar se a formação em coaching, e aí segue, possibilita desenvolver vantagem competitiva. Aí estaria alinhado. Por quê? Porque na pergunta ele quer saber se essa formação possibilita desenvolver vantagem competitiva e no objetivo verificar se essa formação... A questão da percepção poderia vir como objetivo específico. Eita, eu vou verificar se essa formação em coaching dá vantagem competitiva a gente. E aí eu quero saber também qual é a percepção que o profissional de secretariado tem com essa prática do coaching. Aí era outra coisa. Então, ele misturou aí. Por quê? Porque ele quis mudar a redação, né? Então, complicou. Então, a dica que eu dou para vocês é não façam isso. Vai no tradicional, porque vocês não vão errar. Avante. Vamos para mais uma, certo? Olha aí. Qual a compreensão dos profissionais secretariais sobre os gêneros textuais e discursivos? Isso aí vocês sabem melhor do que eu, porque vocês pagaram um monte de disciplina de português. Qual a compreensão dos secretários sobre gênero textual e discursivo? São gêneros diferentes, né? Tem os tipos textuais, tem os tipos discursivos. Então, qual é a compreensão que os secretários têm desses gêneros? Aí, muito simplesmente, né, é nisso aí que o menos é mais. Qual é o objetivo? Conhecer a compreensão dos profissionais de secretariado. Lindo e maravilhoso, lindo, perfeito, limpo, sem estar se explicando demais. Objetivo, ele não se explica, ele é assim, ó, direto, acabou-se. Conhecer a compreensão de secretário sobre os gêneros e ponto final. Como ele vai fazer isso é outra história, isso é metodologia. Como você vai alcançar o seu objetivo é metodologia, o objetivo não se explica. Vamos para mais uma. E aí eu quero ver se vocês conseguem, tentem pensar na cabeça de vocês um possível objetivo, para ver se vocês acertam. Vejam só. À luz da literatura e debate científico, a formação profissional em secretariado tem sido interdisciplinar. Vejam só. À luz da literatura e debate científico, a formação profissional em secretariado tem sido interdisciplinar. Vejam. Eu poderia ter retirado à luz da literatura e debate científico? Sim, poderia. Poderia ter ficado somente a partir aqui, ó, do A. A formação profissional em secretariado tem sido interdisciplinar? Ponto. Ponto final. E aí, nessa pergunta, eu ia dizer lá na metodologia, né, como era que eu ia alcançar essa resposta. Só que, como esse trabalho foi um ensaio teórico, e o ensaio teórico, ele não exige pesquisa de campo, é um estudo feito a partir dos materiais que já foram publicados, certo? Diferentemente de pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica, ela tem sim metodologia, mas o ensaio teórico não. Então, por ser um ensaio teórico e a gente não ia ter pesquisa de campo, eu já coloquei isso na pergunta, já deixando claro para o leitor. À luz dessa literatura e do debate científico, o que é que os autores têm falado sobre a formação em secretariado? Tem dito que é interdisciplinar, certo? Então, qual é o objetivo que a gente tem? Discutir o entendimento, aí a gente mudou a frase, né, mas o sentido é o mesmo. Discutir o entendimento existente na literatura sobre a formação em secretariado executivo no âmbito da interdisciplinaridade. Então, pergunta,
A formação do secretariado tem sido interdisciplinar. Objetivo. Qual é o entendimento, né, sobre essa formação do secretário interdisciplinar? Tudo isso à base da literatura que já foi publicado antes. Repetir aqui, ok. Aí, vejam só. Vejam só um exemplo para a gente ver o que não deve fazer. Prestem atenção, tá? Aí a pergunta é, qual é a percepção dos secretários num contexto do mercado de trabalho sobre o uso do conhecimento em finanças adquirido na universidade? Qual é a percepção dos secretários? Eu acho que a gente já começa ajustando aqui, né? Como eu falei, quanto mais simples, mais objetivo, melhor a compreensão. Qual é a percepção dos secretários sobre o uso do conhecimento em finanças adquirido na universidade? Então, aqui ele delimitou bem, porque ele poderia ter falado adquirido em cursos complementares, adquirido no decorrer da vida. Não, e aqui ele afunilou, adquirido na universidade. Aí, vejam só, uma pergunta objetiva, né, tem aqui 3 linhas. Olha o tamanho desse objetivo geral, minha gente. Prestem atenção, isso é o que vocês não devem fazer, tá? Ele começou muito bem, ele começou o objetivo dele muito bem. Analisar o conhecimento em finanças adquirido pelos alunos e formandos do curso. Aí vejam só, quando ele traz aqui adquirido pelos alunos e formandos é tipo vocês, já estão no final do curso. Só que aqui na pergunta problema, ele trouxe no contexto do mercado de trabalho. Então, eu entendo que os sujeitos dessa pesquisa, eram os secretários que já estão no mercado de trabalho, a fim de querer saber qual é a percepção que os secretários têm lá no seu ambiente de trabalho sobre o uso de finanças, sobre o uso do conhecimento de finanças adquirido na universidade. Então, ele misturou. Na pergunta, deu a entender que eram os profissionais já formados e que estavam no mercado, mas no objetivo, ele trouxe os alunos e formandos. Já começou o erro daí, certo? Aí, ele botou uma vírgula e seguiu adiante, feliz e contente. Olha. Sendo o foco da FATEC, a FECAP, a FMU, a Unip, instituições presentes na cidade de São Paulo, para estabelecer, então, quanto o aprendizado universitário pode auxiliar no ambiente profissional na realização de suas funções cotidianas. Gente, fala para mim, vocês que já têm lido aí vários artigos, né, para poder construir de vocês, que já fizeram outros trabalhos e outras disciplinas, isso é um objetivo de uma pesquisa? Fala para mim. Complicado, né? Passou um pouco longe, né? Um pouquinho longe. Totalmente. Então, assim, ele foi explicar demais. O objetivo não se explica. Então, se ele tivesse sido bem simples, qual é analisar a percepção dos secretários sobre o uso do conhecimento e finanças adquirido na universidade. Ponto final. Acabou-se. Aí veio falar da faculdade XYZ e ainda terminou com a frase que tem cara de objetivo. Estabelecer quanto aprendizado universitário pode ser. Oi, Elvis. Faltou só uma citaçãozinha para ser um referencial. É verdade. Ai, Elvis, essa foi ótima. Só faltou ele fazer uma citação, porque realmente... Não, gente, então, não façam isso. Sejam bem objetivos, como o objetivo de vocês, redundante, mas a verdade é essa. Sejam bem objetivos, não fiquem explicando. Quanto mais você quiser explicar o seu objetivo, mais você vai se perder. Não faça isso.
Foi o que o nosso coleguinha que fez, e esse é o trabalho publicado numa revista. Aí você faz, meu Deus, eu digo, também não sei, a pessoa que avaliou, e não cabe a gente julgar esse mérito, cabe a gente ver que a gente não deve fazer isso. Vamos lá. Outro exemplo, né? Então, não façam isso, certo? Isso aí é um modelo que não deve seguir. Vamos lá, mais um. Olha só. Quais as configurações funcionais tomam as secretarias gerais como órgão de centro de governo? Quais as configurações funcionais tomam as secretarias gerais como órgãos de centro de governo? Então, isso é o título desse trabalho, até Secretariado no Poder. É bem interessante ele. E aí veja o objetivo: identificar as tendências funcionais vigentes das secretarias gerais do presidencialismo latino-americano, em especial, pois há argumentos emergentes, conforme serão discutidos. Aí, tipo, cadê o objetivo desse trabalho? Onde está o objetivo desse trabalho, né? Se perdeu, porque ele vem explicar, não tem explicação. Então, mais uma vez, esse é um exemplo que não deve ser seguido, vocês não devem fazer isso. Outro. Esse aí tá fácil, eu até pincelei para vocês, vejam só. Pergunta: quais os desafios da dupla jornada do secretário atuando como docente? Ou seja, é aquele profissional de secretariado que, além de atuar numa organização, seja pública ou privada, ele também é professor. Então, quais são os desafios dessa dupla jornada? Essa é a pergunta. Aí, o objetivo seria o quê? Investigar os desafios da dupla jornada. Concordam? Aí a pessoa veio depois e fez, eita, a gente quer investigar não só os desafios, a gente quer investigar os benefícios também. Certo, então, era para ter alterado a pergunta, né? Então, a pergunta quer saber dos desafios, mas o objetivo quer saber dos desafios e benefícios. Então, esse também é um exemplo que não deve ser seguido, certo? Vocês devem manter essa coerência, minha gente. Se você quer saber, eu quero saber quais os desafios para o ensino da língua inglesa no curso secretariado da UFPB. Então, eu quero saber quais os desafios, mas também os benefícios nesse ensino de um idioma diferente. Então, a forma como vocês perguntarem é a forma que vocês terão no objetivo. Se a pessoa tivesse pego essa dica de ouro, certamente essa pessoa não é aluno de Ibero, porque se fosse, não ia errar, não ia. Vocês, é a prova disso, que vocês não vão errar. Quando vocês mandarem lá a introdução para mim, eu vou ver isso assim, bem desenhadinho, bem ligado. A pergunta-problema com o objetivo. Então, ele deveria ter colocado ou na pergunta, ou retirado do objetivo, investigar os desafios e ponto final, certo? Então, é um exemplo que não deve ser seguido. Isso aqui eu errei, ó. Ai, no fogo, perdi um exemplo aqui para vocês. Enfim, hora de praticar. Hora de praticar. Por quê? Porque vocês precisam tentar experimentar isso que eu estou falando para vocês. Tentar fazer aquela problemática, certo? Que eu imagino que vocês já foram tentando fazer, né, no decorrer da semana, ok. E agora é a hora da pergunta, problema e do objetivo geral. Alguém tentou aí fazer? Alguém avançou? Como é que está essa questão? Deixaram tudo para hoje? Então, né, no meu caso, eu estava para começar a problemática, né, que foi por isso que eu até perguntei a tu no WhatsApp, só que eu achei a minha um pouco confusa
e eu tô pensando em ajeitar ela ainda, porque tá um pouco confusa a questão da problemática, mas a pergunta problema eu já tenho e o objetivo também. Muito bem, muito bem. E aí, com a aula de hoje, você consegue ajustar, né? Eita, o que Sim, eu sim. estava pensando em fazer coisas diferentes, agora não, é tudo juntinho. Agora ficou mais Aí, clara. muito bem, Aline. Quem mais? Caso, eu estou passando por uma Oi? mudança, né? No meu caso, eu estou passando por uma mudança. Mudando novamente de tema. Então, eu estou agora... Ai, meu Deus. A internet. Sim, eu estou ouvindo, diga. Tá? Pensei que tinha caído. Não, estou ouvindo. E aí, eu estou na minha introdução agora. Fazendo do Para zero, né, pesquisar e Bruno? escrever essa introdução. Mas vai dar certo aqui, graças a Deus. Vai, Certo? manter-se Mas vai dar focado, vai dar certo. só estou pesquisando algumas coisas aqui para terminar a introdução. Muito bem. Quem abriu aí, eu acho que quem ia falar era a Renata, não? Quem foi que ia falar? Eu, professora, eu já tenho a minha pergunta, problema pronto, e os objetivos gerais também. Só que não sei se eu vou precisar mudar, de repente, aquelas alterações daquelas observações que a senhora fez, que me enviou ontem, não sei se eu vou mudar, mas assim, tá pronto também. Muito bem, excelente, é isso aí. E aí percebam, viu? Objetivo geral, a gente só tem um. É um único objetivo. Aí os específicos é que podem ser alguns mais. Hoje a gente não vai falar dos específicos, porque aí já vem informação demais na cabeça de vocês. E eu vou deixar esses 15 dias para vocês ajustarem a justificativa, desenvolver a problemática, pergunta problema e automaticamente o objetivo geral. Aí daqui a 15 dias a gente se encontra com um resumo de tudo e objetivos específicos. Aí depois vocês vão ter mais uma semana de folga para estruturar a introdução todinha e enviar para mim, que vai ser a primeira avaliação. Show de bola? Jéssica, quer dizer alguma coisa? Mulher, eu tô meio travada, né? Não acredito, mais ou não. Eu menos não a ideia. acredito, não. Juro, não acredito. Não, mas é porque eu tô travada por conta do universo onde eu vou pesquisar. Eu tô ainda sem saber. Isso é Aquele mesmo problema. Eu concordo. Tá um pouco complicado. Só que aí na aula aqui, a aula rolando, eu já tô com outras ideias aqui. Aí eu vou levar para a orientadora, né, para ver o que ela vai dizer. E aí eu vou ver direitinho. Mas vou sair do canto. Não, Mas no momento eu tô indo. isso é verdade, eu concordo. Realmente, eu acho que tem sujeito aí. A coleta dessas informações está difícil. Aí talvez você possa fazer aquele passo anterior, né? Explorar, conhecer essa temática, como é que a gente trabalha, como é que a gente conhece, será que, entendeu? Antes de ir para o campo. Aí você vai tocar essa bola para alguém que depois queira investigar, terceiro setor e tudo mais. Eita, a Jéssica já começou, agora eu vou continuar, porque... A parte difícil fica com vocês aí, tá, gente? Isso, a parte difícil fica para alguém, porque realmente isso é bem difícil. Agora, eu tô pensando aqui direitinho. Mas bem pertinente mesmo, de verdade. Sibela, eu tenho uma dúvida. Oi, Aline. Caso haja mais de uma pergunta norteadora, na questão do objetivo, vai ficar só um objetivo principal? Aí você já começa a problematizar o objetivo, né? Porque, veja, se você tem que responder essas perguntas, então você tem que unir em um único objetivo essas perguntas, entendeu? Então, talvez, identificar e mapear isso, aquilo, outro. É mais difícil, foi como eu falei na aula passada. Eu não recomendo vocês utilizarem duas perguntas, porque vai dar mais complicação para vocês, entendeu? E para vocês se perderem, é mais rápido. Então, é focar em uma, foca em uma, define seu objetivo e segue o baile. E essa outra pergunta, você já anota, porque você já vai deixar como sugestão de pesquisa futura para alguém.
Quando Certo. você terminar o seu trabalho, aí você vai dizer, ó, sugere que outras pesquisas sejam feitas, em busca disso, aquilo, outro. Pronto, então você coloca essa pergunta que você não investigou e deixa para alguém. Certo. Quem mais? Professora, Hum. assim, os objetivos específicos, tem quantidade, até quanto a pessoa quiser, como é que, Olha, como é que é? cada objetivo ele tem que ser respondido. Então, quanto mais objetivo, mais trabalho você vai ter que ter, certo? Às vezes a gente faz um questionário e é para responder 3 objetivos, e a gente não faz 3 perguntas. Por quê? Porque às vezes uma pergunta, ela vai complementar a outra, que vai ser a resposta de um objetivo. Então, se você coloca 10 objetivos, não tem perna para isso, entendeu, Alessandra? Então, o recomendado é de 3 a 5. Eu recomendo a vocês a ficarem com 3 objetivos, porque vocês terão um objetivo geral e mais 3 específicos, ou seja, 4. Já é muita coisa, entendeu? Então, quando a gente está assim, no mestrado ou no doutorado, é que a gente vai para 5, a 7. Por quê? Porque, exemplo, no doutorado, são 4 anos estudando uma única coisa e realmente tem tempo para isso. Mas na graduação vocês não têm tempo. Então, é no máximo 3. Se você focar em 3, seu trabalho vai ser show. Porque não é a quantidade de objetivo que vai dizer que seu trabalho é ruim ou que seu trabalho é bom. Às vezes, olha, eu fiz um trabalho que eu tive um objetivo só o objetivo geral e acabou-se. Por quê? Porque só no objetivo geral eu tive muitos resultados, e aí como o artigo é até 25 páginas, eu não tinha espaço para colocar mais resultado. Então eu não poderia colocar objetivo específico, entendeu? Aí eu fiz um artigo só com objetivo geral. E teve um outro trabalho também que a gente fez, foi até com o Alexandre, que vocês conhecem, né? A gente fez o trabalho todinho. Quando saiu as normas do evento que a gente botou na formatação, o trabalho que estava com 16 páginas foi para 30. A gente surtou, né? Porque o evento era para receber 16 páginas, e a gente agora estava com 30, o dobro. E a gente chorou, viu? Tanto eu quanto ele. Alexandre cortou uma parte, depois eu fui, cortei outra, e o trabalho já começou a ficar sem sentido. Meu Deus, a gente cortando tudo, e agora? Eu disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar o objetivo. Por quê? Porque se eu cortar o objetivo, eu corto os resultados dele. Essa foi a estratégia que eu tive. Deixei um objetivo geral e um específico, cortei os outros específicos, cortei resultado, cortei, foi tudo. Pronto, chegou em 16 páginas. Então, assim, eu não recomendo muita coisa, não. Se você colocar 3 específicos, já é excelente. Boa pergunta, excelente pergunta, Alessandra. Quem mais? Turminha. Foi demais hoje, né? Hoje foi demais, foi puxado. Professor, Foi aí puxado. no caso em que... Oi. Escutei não, Elvis. E no caso que coloque só 2 objetivos específicos também? Pode ser também. 2 objetivos? 2 objetivos específicos. Agora, preste atenção, minha Ok. gente. Você não pode se fixar só na quantidade. Vocês têm que ver para não deixar a coisa desamarrada, entendeu? Então, eu não consigo nem dizer assim, bote 2, bote 3. Tem que ver o andamento do trabalho. Mas não passem de 3, não passem. Aí, quando vocês fizerem isso, o próprio orientador, eu vou dar um espetáculo e dizer, esse aqui pode ser um objetivo específico. Aí você, eita, dá para ser, não, corta, foi demais. Aí você vai ponderando, entendeu? Porque tem que ver o que vai completar tudo, não pode ficar faltando informação. Mas, enfim, pois é, Jéssica. Eu percebi que você escreve muito bem, e, ó, você voa, escreve e vai com tudo. Imagina cortar. Cortar é sofrimento. Eu também sofro com isso. Eu já procuro revista científica que aceite de 25 páginas para cima. Porque eu sofro demais. E não é que eu seja prolixa, não. É que eu gosto, e a parte que eu mais gosto é a discussão dos resultados. Menino, me vejo ali naqueles dados. Aí eu vou. Quando vejo, corta a citação, eu digo, meu Deus, vai cortar tudo e agora? Por isso que eu estou solta no doutorado, eu estou solta, porque não tem limite de página.
Eu fiz uma defesa um dia desse, que era apresentando uma parcial da minha tese, estava com 70 páginas, feliz, estou nem aí, vou escrever bem muito, e o povo que luta. Aí a banca fez assim, foi bem desgastante, eu tive que ler bastante, eu botei lá um pouquinho, voltei para ler, estou nem aí. Não pediram, eles pedem isso, é quando você faz, porque você tem mais facilidade, aí depois vai cortar, digo, agora vai cortar não, agora é só para cima, quem quiser que lute. Ó, teve uma orientanda minha, e quem participou da banca foi Maica e Luz, e a bicha arrasou. O trabalho dela tem 100 páginas ou 110 páginas do TCC. E não foi de anexo não, viu? Foi discussão mesmo. Foi um trabalho que rendeu vários artigos para a gente. E eu lembro ou foi Luz ou foi Maica que disse que foi cansativo, que lia o trabalho dela, deixava lá de banda, depois lia de novo. Por quê? Porque não estava acostumada a ler um TCC com 100 páginas, e não foi 100 páginas de enrolação. Aí eu disse, mas isso foi estratégico, a gente botou tudo que a gente tinha, que a gente queria uma avaliação bem boa para a gente publicar nas revistas. Então, a banca que luta. Mas aí agora, né, como é artigo científico, é até 25, aí já começa o acosto, viu, Jéssica? É sério, já começa o acosto. Jéssica fez uma justificativa de 2 páginas, minha gente. Já começa a cortar, neguinha, porque quando chega no final, que você bota um gráfico que já consome meia página, vai-se embora. E agora... Mulher, o problema é cortar, viu? O problema é cortar. Eu e a Alessandra, a gente costuma muito fazer trabalho junto. E aí o problema da gente é, a gente começa escrevendo, né? A gente diz assim, a gente não vai conseguir cumprir a quantidade de páginas que tem que fazer. E aí a gente começa a escrever. Daqui a pouco a gente passou e a gente não chegou nem na metade do trabalho. E a gente fica, e agora? E o que a gente vai fazer agora? Aí fica a eu e ela agoniada, querendo cortar. Só que a gente acha tudo importante. A gente vê o negócio e fala, olha, isso aqui, ó, serve uma aceitação. Aí a gente, vamos botar. Aí chega outro, menino, isso aqui, ó, é essencial. Preciso colocar aqui. E isso a gente sai acrescentando, a gente sofre mais para cortar do que para escrever. Porque quando a gente desinveste escrevendo, menino, tem que ir para não. É verdade, Jéssica. Aí a orientadora, como ela está assim, não está tão emotiva com o tema, ela consegue fazer isso mais facilmente. Aí, às vezes, você diz assim, poxa, que crueldade, cortou sem pena. Não, é porque a gente sabe que tem que cortar, e a gente que está de fora consegue fazer isso. Porque quando a gente está muito dentro do trabalho, eu tenho muita dificuldade de cortar meus trabalhos. E às vezes eu não consigo, às vezes eu mando para Raul. Raul, meu amigo, vocês sabem, não tem nada a ver com o trabalho. Raul, lê isso aqui, eu preciso cortar 2 páginas, não sei mais de onde tirar. Aí ele vai, corta, pronto, Beli, pronto, tá bom. E do jeito que ele fizer, eu agradeço, porque eu não consigo mais. Então, para vocês não caírem nisso, não façam demais. Mas, tipo, não tem como a gente tolher a ideia, não tem como, é uma coisa linda. Ai, pois tá bom, minha gente. Hoje a gente se avançou demais. Foi ótimo, show. Obrigada pela participação. Obrigada pelas perguntas, viu, Alessandra? Você tocou em pontos excelentes, que gerem uma boa discussão aqui. E você já se antecipa. A semana que vem não tem aula. Eu mando um avisozinho para vocês se lembrarem que não tem aula. Se bem que vocês não esquecem disso, né? Mas eu vou lembrar que vocês não têm aula, tá? Aí a gente se vê na outra, dia 29. E se prepare para avaliação, viu? Faça um negócio bem organizadinho. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Beijo. Tchau, Michelle, Alessandra, Silvana. Boa noite. Rogério, Jéssica, essa turma é porreta mesmo, viu? Essa turma é tu. Eu estou abaladíssima. Essa turma é, Michelle. Minha gente, eu ensinei a vocês, foi qual disciplina, que eu não me lembro mais? Você se lembra? A minha turma foi técnicas. Foi a técnicas 1 e técnicas 2. Menina, eu ensinei a eles no 2º período, Michele. Aí já passou isso tudinho. Essa turma é muito top. Ainda bem que eu peguei vocês. Tá bom, beijo.